O capítulo 1131 chegou e com ele conhecemos mais sobre a misteriosa figura que abalou o mundo de One Piece recentemente. E continuamos a ver essa desgraça dessa história de capa de Yamato, sendo que aqui eu achei interessante. Porque antes a gente estava vendo uma trama de sequestro e agora a espada de Yamato foi roubada. Que são coisas diferentes. É capaz que seja só um plot de alguém só roubando coisas por aí, porque sim, mas pode ter um pouco mais de profundidade e eu acho que esse volume, né, o volume 18 da história de capa, mostra um pouquinho mais isso. Porém, de qualquer maneira, vamos à análise. E sim, estamos de câmera nova nessa porra. Eu não sei como tá, se vocês souberem um pouquinho de câmera, sintam-se à vontade para falar nos comentários, porque ainda tenho que configurar essa merda. Mas eu acho que dá pro gás no momento, é um pouco melhor que aquela webcam velha que eu usava. E é isso, vamos pra cima, evolução sempre. E sem mais delongas, bora ler essa porra desse capítulo. O capítulo começa de onde o outro parou. Continuamos a conversa do Luffy, com ele bastante animado de finalmente entender que está em Elbaf e começando a ficar entusiasmado e falar pra cacete e não deixa o Loki falar. Porém, o bicho já mostra que é bruto e dá um grito de autoridade. Então ele se introduz mais uma vez. Eu sou o lendário Deus do Sol, que é venerado nesse país. A raça humana precisa de permissão para falar na minha presença. Responda, o que você acha da minha situação? Com a gente vendo a diferença bem grande do Luffy e do Loki, com a gente tendo ali informação do príncipe amaldiçoado de Elbaf, com uma recompensa especial do governo mundial de 2,6 bilhões de berries. Ou seja, o bicho é forte pra um caralho. Porém, mais do que isso, ele tem uma recompensa especial do governo mundial. O que significa ser uma recompensa especial? A gente pode, por exemplo, considerar que a recompensa do Sandy Only Alive é especial, né? Quando o Vinsmoke Judge queria, né, o Sandy só vivo para ele ter posse dele e poder fazer o casamento com a Pudding e ter a aliança da Big Mom. Ao mesmo tempo que muita gente teoriza de que um dia o Luffy ganharia a recompensa de Only Dead, né, somente morto. Mas ele tem uma recompensa de 2,6 bilhões de berries, é muito interessante porque sim, Elbaf não é um território afiliado ao governo mundial, portanto é considerado uma terra selvagem, uma terra até então inimiga. Mas não é como se o governo mundial desse, sei lá, pro Momonosuke uma recompensa absurda porque ele é um governante de Elbaf. Aparentemente, essa recompensa foi dada a ele por realmente ele ser uma pessoa de extrema periculosidade. E a pergunta que a gente tem que fazer é: Loki já saiu de Elbaf e teve seu nome ouvido nos mares como um pirata, como por exemplo ele tem no seu cinto, o que justificaria, né, os feitos dele acumulando recompensa? Ou será que ele nunca saiu de Elbaf e só pela lenda dele e o que ele fez que rendeu a ele essa recompensa? Porque se for a segunda opção, mostra que ele é talvez a figura mais perigosa do mundo de One Piece. Para o governo mundial dar uma recompensa tão escalafobética para uma pessoa que nunca saiu de seu território e ainda mais um território que não faz parte do governo mundial, ou seja, o governo mundial não se importa, entenda a magnitude dessa criatura. Luffy diz ali que, bom, você foi capturado. E Loki diz ali que ninguém deseja estar capturado. E ele não é exceção. Ele quer estar livre. E diz que ele está nesse lugar há 6 anos. Ele diz que ele é um orgulho em questão de força para Elbaf. E essa é a árvore sagrada de Adam. Ou Adão, nada menos que o próprio reino de Warland. As correntes que me prendem são feitas de Kerosek, então nem adianta. Então, aparentemente, temos a confirmação que a árvore sagrada de Elbaf, a famosa Yggdrasil, na verdade é uma árvore de Adão. Se você não sabe, a madeira de Adão é o material usado nos melhores barcos que existem. O Thousand Sun é feito de madeira de Adão, obtida pelo Franky por meio do submundo. Então Loki pede um favor para Luffy. No momento que você abrir o cadeado das minhas correntes, quero que você me diga o nome de uma tripulação pirata. Eu farei com que ela
deixe de existir. A chave das minhas correntes estão em algum lugar na vila. Dando a dica de que Loki é alguém safo nesse mundo pirata. Ele sabe com o que ele tá lidando, ele sabe o que um pirata quer, o que um pirata gosta, e a sua Jolly Roger no seu cinto pode mostrar que sim, ele já teve uma vivência pirata. Eu acho difícil dele ter uma vivência como um pirata guerreiro gigante, dentro da tripulação do Dory e do Brog, mas sendo o rebelde que a gente acha que ele pode ter um espírito meio Oden e saiu de Elbaf por alguns anos para se divertir. E ele diz ali que o lugar que ele está é chamado de Meikai, o mundo dos mortos, um local onde ninguém se atreve a se aproximar. Aqueles julgados como criminosos são jogados aqui. Essa terra em si é uma prisão e também um local de execução. E enquanto várias bestas enormes começam a circundar eles, o mundo na qual o sol está morto, humanos todos. Não sei o que você veio fazer aqui, mas deve tomar cuidado com essas feras. Cada montanha nevada tem o seu senhor. Eles estão aqui desde a minha infância. Somos amigos. E esse papo é claro que remete a gente à possibilidade de que Loki possa ser um usuário de hack do rei e conseguiu domar essas criaturas, assim como Luffy no seu treinamento do time skip. Então Loki diz que aqueles pequenos seres humanos ali são pessoas que ousaram desafiar Elbaf. Tanto estão vestidos com roupas de animais para que as bestas não os ataquem, e são apenas cadáveres, buscando algum tipo de sobrevivência. E já começa a teoria de que, muito possivelmente, o Kid e a sua galera estejam aqui, já que eles são humanos que desafiaram Elbaf. Então esses humanos começam a falar com o Loki como se ele fosse um senhor, como se ele fosse seus servos ou algo do tipo, e eles pedem desculpa por terem desmaiado da última vez e que eles não poderiam prever que um Yonko estaria aqui, Shanks, o ruivo, o que obviamente chama a atenção de Luffy. Com a gente vendo Luffy perguntando sobre o Shanks, enquanto ele acabou de domar todos os senhores das montanhas. Enquanto o Loki tá surpreso pela habilidade de Luffy, o mesmo só pergunta se Shanks esteve aqui. Então Loki diz, se ele esteve aqui, aquele pirata covarde, fazendo com que na hora Luffy ative seu Gear 4 e parta pra cima do Loki, dando um soco nele e ele conseguindo desviar por pouco. E nesse momento o Loki fala pra ele esperar e que era só uma brincadeirinha, mostrando aí as suas semelhanças com o Deus da Mentira, de uma pessoa que gosta de brincar, né, atravesso por natureza. Então Luffy se acalma e avisa pra ele, não fale isso nem de brincadeira. Essa parte é muito foda pra gente ver o respeito que o Luffy tem pelo Shanks. É óbvio que a gente já sabia disso, mas ver ele já nessa altura do campeonato como um pirata grandioso, ainda com esse senso do Shanks ser outra parada, é muito maneiro. Então Luffy pergunta pra Loki, por que o Shanks veio aqui? Ele veio te encontrar, mas ele não veio só pra isso, ele tá em Elbaf? Aonde Loki vê a brecha e diz que ele não vai dar essa informação de graça. Nesse momento nós voltamos para o núcleo dos restos dos Chapéus de Palha e eles estão fugindo do Road pela ponte de madeira. E aparentemente Geard e Goldberg estão correndo atrás do Road enquanto o Goldberg tá carregando o Sunny e a galera tá meio que não entendendo o que fazer, com o Zoro querendo cortar eles, outros querendo fugir, mas no fim do dia eles decidem fugir diretamente para a vila de Elbaf. Lá eles podem tentar sorte mais do que esse palerma desse Road. Então nós vemos uma das figuras mais esperadas desse arco, Hairudin com o seu braço direito Stansen, onde eles estão no Meikai e acabaram de caçar um cervo gigante. E eles estão comemorando essa caça e estão ansiosos para entregá-la aos Chapéus de Palha. E para você que não sabe, né, o Hairudin, o capitão dos Jovens Piratas Guerreiros Gigantes, um dos capitães da frota dos Chapéus de Palha, foi salvo pelo Luffy, pelo Usopp principalmente, lá em Dressrosa, enquanto o Stansen, se vocês não lembram, ele era um gigante escravizado em Sabaody. E a confusão que os Chapéus de Palha fizeram naquele dia, fizeram com que ele conseguisse escapar. Então esses dois têm muito que agradecer aos Chapéus de Palha. Nesse momento nós vamos para o outro núcleo, o núcleo do barco gigante chegando em Elbaf, enquanto a gente vê uma cobra enorme ali rondando e com o Brook falando que é a primeira vez que ele corta o cabelo de uma mulher e que ele tá nervoso e tal, e aparentemente ele cortou o cabelo da Robin. Com a gente vendo a Robin com o seu novo velho corte de cabelo, com a sua icônica franja pré-time skip. E ela fez isso para que Jaguar de Sal a reconheça mais facilmente. Mas quando eles estão chegando
Chegando lá, um gigante diz que é terrível e que Sao Sensei caiu e não está se movendo. Com a gente tendo esse baita desse cliffhanger para se apegar até o próximo capítulo. Sao foi chamado de Sao Sensei, ou seja, é muito provável que ele seja um professor da biblioteca de Elbaf. Afinal, ele foi o grande protetor dos livros recuperados de Ohara. Foi ele a figura que mostrou pro Vegapunk os livros resgatados, o que faz com que esse reencontro dele com a Robin tenha mais significado ainda. Afinal, quando ele conheceu a Robin, ele era um marinheiro que achava que estava fazendo certo e se viu no meio de uma trama bem da injusta. Então agora, mostrando que ele se enfiou tanto nessa vida a ponto de virar um estudioso dos livros de Ohara, vai colocar os dois ali no mesmo patamar. É claro, se o Sao não tiver morrido, que eu acho que seria bem broxante. Porém, com esse capítulo surgiu uma teoria muito interessante. A gente viu que em vários quadros apareceram vários animais, né? E as pessoas estão começando a fazer relações desses animais que apareceram no capítulo com os animais que apareceram no filme Strong World, o famoso filme do Shiki. Pra você que não sabe, os filmes de One Piece não são canônicos, né? São todos filler. Porém, alguns filmes deixam as pessoas bastante encucados, principalmente o Z e o Strong World, porque eles são filmes que conversam muito com as trajetórias pessoais de personagens importantes. O filme Z, ele é muito importante para o desenvolvimento da marinha e para os marinheiros, com o personagem Zephyr, que muitos falam, ele é canônico, ele não é, qual é que é, ao mesmo tempo que o filme Strong World também é muito falado pelo fato de ele ser um dos únicos filmes onde o Oda realmente participou. Afinal, como o filme geralmente é uma estratégia do estúdio para atrair mais gente, para fazer uma tática de marketing e tal, meio que o mangaka, o autor da obra, não tem muita responsabilidade em relação a isso. Porém, no filme do Shiki especificamente, ele trabalhou do lado. E é desse filme que surgiram muitas teorias de que o passado da Nami seria muito mais do que a gente acha. Foi daí que surgiram as teorias da Nami rainha, Nami princesa de um reino antigo, de um reino perdido, de um reino destruído, porque ela tem um papel muito importante, algumas dicas que mostram o passado e linhagem real que ela poderia ter, ao mesmo tempo que é um filme que teve os olhos diretos do Oda ali, ou seja, ele quis dar algumas dicas de coisas canônicas que poderiam ser usadas na obra no futuro. É claro, só especulação e só teoria. E eu acho que a comunidade inteira de One Piece nunca se contentou com o fato de que a única coisa que a gente teve do Shiki foi o filme. Tudo bem, ele aparece em alguns flashbacks, né? O flashback do Zebek, apareceu também ali com a velha Higurashi, né? Com a face dele. A gente sabe que o Shiki é um personagem canônico na obra, apesar do que ele é no filme não é canônico, Strong World não é canônico, mas existe aquela teoria antiga de que aquela pessoa conversando com Crocus seria Shiki Leão Dourado, a mesma pessoa que a gente viu na costa de Elbaf. E talvez esses animais repetidos, tanto aqui em Elbaf quanto foi no Strong World, podem ser talvez uma dica de que esse personagem seja de fato Shiki Leão Dourado, que talvez ele seja mais do que uma lenda do passado, mas também uma lenda do presente, sendo o homem da cicatriz de queimadura. Afinal, é importante deixar claro que o Oda confirmou que a fruta do Shiki, o poder que ele tem, a Fuwa no Mi, o poder da levitação, não é canônico. O Shiki não tem esse poder em One Piece, porque o Oda fala que a fruta dele é muito perigosa. Ele simplesmente pode voar por todo lugar, ele pode levitar ilhas. É um poder extremamente apelão para o mundo de One Piece, onde o desafio está no mar. Se ele simplesmente voar por aí, meio que acabou o desafio. Mas é claro que sempre tem aquela parada. Será que o Shiki não é um personagem grandioso demais, a ponto de que vai ser um pouco prejudicial mostrar ele na obra só agora? O personagem do quilate dele não teria que ter uma grande preparação, ao mesmo tempo que a figura dele tá muito ligada no filme. Por mais que o filme não seja canônico, na mente da maioria das pessoas,
As pessoas vão esperar o Chique levitando, vão esperar o Chique do filme. E isso com certeza é prejudicial para trazer esse personagem pra trama canônica. Então assim, são só teorias e coisas que estão circulando por aí que eu achei interessante trazer aqui. Eu não sei vocês, mas eu tô muito animado pra Elba. Começou ali meio morno, foi ficando legal e com a introdução do Loki, meu amigo, eu acho que isso vai ser um estouro. Eu não sinto que Elba vai ser tão longo e eu não sei se Loki será o grande vilão. Pelo que tá aparecendo aqui, com certeza ele é uma figura complicada, mas com toda a relação que ele tá tendo com o Luffy aqui no início, tá aparecendo uma relação que vai envergar pra um pouco além do quero lutar com você e quero libertar esse lugar, simples assim. Eu acho que Loki é um personagem que vai demonstrar uma complexidade enorme e vai nos ensinar muito sobre Elbaf e suas tradições. Ao mesmo tempo que a gente vai ver toda a trama ali do Sonic, o Robin, provavelmente vendo o Luffy se encontrar com o seu capitão de frota pela primeira vez desde Dressrosa. Então são muitas coisas acontecendo, muitas coisas rondando para que esse arco seja maravilhoso, mas ainda assim acredito que seja um arco mais de transição, que vai nos preparar para uma porrada que vem aí. Afinal, Egghead foi um estouro, Marinha, Governo Mundial, Buster Call infinito pra cima da galera. Eu acho que aqui as coisas serão um pouco mais leves no seu próprio ritmo. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Chegamos a 100k, vamos pra mais vagabundo. Se você estiver pelo seu lado, dê uma hypada se quiser. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zambolini, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Matheus Siqueiro, Rian Charles, Buruburu, Gustin Gelk, Ogugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Gabriel Fraga, Arrosca dele, Vanil Silva, Retroblade, Antônio Tavares, Oivado 007, Bigode Orei, Wev, Lucas Cauã, Anakin Cláudia, Maria, Clarim Diário 95, Gustavo Oned, Sullivan Cujo, Oedro, Matheus Santos, Chris Henry, Gabriel Zardo, Meu Nome Não É Jorge, Hipnos 11, Samuel Paulo, João Pedro, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Corredor APL, Victor Moser, Zero Zac, Rafa, Gabi, Branco Júnior, Fiat Paul Todo Fudido, JMS of THC, Laza, Thiago Nil, Gabriel Franco, Igor Viana, Andreilton Fimossi. Vá pra puta que tipo. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos de inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!